É sempre uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. A gente se sente acolhido, se sente amado, sente que as pessoas não olham para a gente com um olhar atravessado. Infelizmente, há alguns lugares em que a gente vai e as pessoas olham para a gente com um olhar atravessado. Alguns gostariam de estar pregando, mas aqui não. Eu me sinto em casa. Eu fico feliz com a vida de todos vocês. Irmãos, o irmão fez uma oração por mim e pela igreja. Por mim, para que Deus me dê aquilo que falar. Até porque a Bíblia fala que se o homem não receber do céu, ele não recebe de lugar algum. E eu sou vítima disso. Eu tenho experiência nisso na minha juventude, como pregador, lá jovem, sei o que é isso. E orou pela igreja, porque nesse momento é necessário que os irmãos abram os corações para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma palavra profética, se renova todos os dias. E muitas vezes você está precisando de uma palavra, e a palavra que está sendo pregada vem como uma profecia, e quando você está atento e recebe essa profecia, ela se manifesta na sua vida. Porque quando você recebe a palavra como uma profecia, é gerado no seu coração uma fé muito forte. E aí você diz: Deus falou comigo. E você entende isso. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza daquilo que se espera. Mas há pessoas que não abrem o coração, que ficam, conversa com o vizinho, conversa com o outro, só não conversa com Deus. Essas pessoas até escutam a palavra, mas a palavra não se revela a elas. E elas saem da igreja como um vaso, aonde o óleo caiu todo sobre ele, mas ele estava tampado. O vaso caiu sobre ele, escorreu por fora e não ficou absolutamente nada dentro dele. Então esta oração foi por isso, para que fosse me dada a palavra de Deus e para que os irmãos abrissem seus corações para receber essa palavra. Mas eu gostaria que mais uma vez os irmãos inclinassem suas cabeças. Eu quero fazer uma oração, sinto necessidade disso. Amém? Querido eterno e soberano Pai, estamos, Senhor, mais uma vez aqui para te adorar. Não viemos aqui, Senhor, para rever alguém. Não viemos aqui, Senhor, porque compramos uma roupa nova e queremos mostrar. Deus, viemos aqui para ter um encontro contigo. Ah, libertador de Israel, mas certa vez tu subistes do monte, tu olhou para Jerusalém e com lágrimas no rosto tu disseste: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quiseram te agasalhar, assim como agasalha os pintinhos, a galinha, mas vocês não quiseram, vocês não quiseram. Deus, nesta noite, nós queremos te pedir, Senhor, que venha agasalhar as nossas vidas debaixo das tuas asas, porque está escrito, Senhor, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Libertador de Israel, toque nesta noite em cada vida, em cada coração, na família daqueles que estão aqui, nos nossos vizinhos. Deus, fala com o teu povo nesta noite. Porque somos carentes e necessitados da tua presença e da tua palavra.
Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa noite é uma noite especial, muito especial. Eu sinto em dizer isso, que antes mesmo que essa igreja fosse construída, antes que você nascesse, antes que eu nascesse, antes que os nossos pais nascessem, eu vou um pouco mais além, antes que o Brasil fosse descoberto, se é que algum dia ele esteve coberto, antes mesmo que os discípulos nascessem, antes que João Batista nascesse, antes que Jesus de Nazaré nascesse, antes que Moisés nascesse, antes que Abraão nascesse, antes que Noé nascesse, antes que Deus fizesse Adão do pó da terra, antes que a terra surgisse, antes que o sol fosse colocado no universo, e até mesmo antes do universo, Deus já havia marcado um encontro conosco nesta noite. Em algum lugar na eternidade, Deus tinha em sua agenda marcado que neste dia, nesta noite, neste lugar, nesta igreja, eu e você estaríamos aqui e que Ele teria um encontro conosco. Deus havia marcado esse encontro. Para quê? Não pense em ninguém aqui nesta noite, irmãos, que nós viemos aqui porque somos bons. Também não viemos aqui porque somos maus. Você não veio aqui porque seu pai lhe pediu que viesse. Você não veio aqui porque seu marido decidiu que você tinha que vir. Você não veio aqui porque sua esposa pediu para que você viesse. Você não veio aqui porque você foi tocado na sua casa por um sentimento de bondade e pensou: eu vou para o culto hoje para ajudar o pastor da igreja. Você não veio aqui porque você é bonzinho, não. Nós não viemos aqui por nenhuma dessas necessidades. Nós viemos aqui por uma causa. Nós viemos aqui porque o Espírito Santo foi aonde eu estava e aonde você estava e disse: eu marquei um encontro com você hoje. Aleluia. Você veio aqui nesta noite porque Deus queria falar com você. Deus queria enxugar as suas lágrimas. Deus queria curar as suas feridas. Deus queria arrancar as suas mágoas. Deus queria transformar você. Deus queria mudar a sua história. Você veio aqui nesta noite porque Jeová Jireh, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, marcou um encontro com a sua vida. Foi Deus que trouxe você aqui nessa noite. Foi Deus que trouxe você aqui nesta noite para mudar a sua história. E Ele pode. Porque o nosso Deus não fracassa, o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não está morto, o nosso Deus está vivo, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus está em cima, o nosso Deus está no trono, e quem está no trono é que sabe, quem está no trono é que dirige, quem está no trono é quem manda, quem está no trono é quem pode, Ele está no trono e por isso Ele pode realizar os desejos do seu coração nesta noite. Aleluia. Jeová está aqui. Deus está nesse lugar. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Aleluia. Isaías, capítulo de número 6. É um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Glória a Deus. Se prega muito nesse livro. Aleluia, Deus. Se prega muito nesse capítulo. Mas a palavra de Deus é inesgotável. E Deus sempre tem alguma coisa a nos ensinar. Aleluia.
Amém? A visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, irmãos, geralmente, não é sempre, mas geralmente quando eu vou pregar, para mim essa é uma responsabilidade muito grande. Eu estou prestes a tocar no coração de vocês através dessa palavra. Eu temo e tremo nas bases. Eu sinto que Deus está aqui de uma forma muito presente. Sempre digo que para mim Deus é extremamente real, ao ponto de me parece que se eu afastar um pouco eu toco nele. Eu peço permissão a Deus para pregar essa palavra hoje, porque eu pude sentir que Jesus está no meio dessa igreja. Eu pude sentir que Ele já passeou entre vocês. Eu pude sentir que Jesus já conversou com o Espírito de vocês. Eu pude sentir que Jesus já ouviu o clamor de vocês aqui. Eu já estou vendo pessoas que estão chorando. Não é só pela palavra, não é só pelos hinos, é a presença dele que inunda a nossa alma. Às vezes eu fico constrangido de pregar, porque eu digo: eu não sou um pregador, ou eu não me considero um pregador, porque as pessoas veem um pregador hoje como aquela pessoa que grita, que pula, que sopra sobre a igreja, e que a palavra só tem sentido, a palavra só tem efeito se alguém cair, se alguém vomitar um caroço, se alguém, sei lá, alguma coisa extraordinária, estrambólica acontecer. Mas para mim, a palavra é você sair daqui hoje, e daqui a 10 anos, a 20 anos, você vai dar um passo e você se lembra: o Espírito Santo falou comigo naquele dia. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, e é como
uma espada afiada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração dos homens. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que ela entra, arranca aquilo que está no seu coração, coloca diante de você e te faz ver cara a cara o teu problema, comparando com a palavra. Por exemplo, ai Senhor, eu tenho um problema tão grande. A palavra vem e te diz: antes que houvesse o céu já era, e antes que os montes se formassem já existia, operando eu quem impedirá. Aí você olha e diz: Jesus, me perdoe, porque o meu problema é tão pequeno diante de ti. Então a palavra é que faz, é que movimenta, é que toca, é que faz você se derramar na presença dele. E Isaías aqui, ele nos ensina, como hoje é um culto missionário, não é isso? Ele nos ensina que para ser um missionário é necessário ter 3 visões. Uma, a visão de Deus. Você tem que saber quem é Deus. Você tem que saber qual é a dimensão do poder dele, o que ele quer fazer, o que está disposto a fazer e o que faz, e como faz, quais são as regras, quais são os princípios para que Deus opere. Quem é ele, aonde ele está. Essa é a primeira visão. A segunda visão: quem sou eu, o que eu faço, o que estou fazendo, o que devo fazer. Quem sou eu? Como posso melhorar? E a terceira visão: quem é o mundo? Afinal de contas, para quem eu vou evangelizar? Quem é aquela pessoa? Por que ela deve ouvir a palavra? Por que ela precisa de Jesus? 3 visões, mas essas visões muitas vezes não vêm de graça, porque Isaías ele começa o seu texto dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E eu me perguntava: Senhor, por que afinal que Isaías mencionou isso? Ora, eu vi o Senhor, mas eu vi o Senhor no ano da morte do rei Uzias. Por que Isaías viu o Senhor no ano da morte de Uzias? Porque Isaías era primo do rei. Porque Isaías não tinha problema de contas. Isaías não tinha problema de moradia. Aliás, Isaías não tinha problema absolutamente nenhum. Por onde ele passava, ele era honrado. Porque as pessoas diziam: eis aí o primo do rei. Se Isaías precisava de alguma coisa, ia ao rei, e o rei lhe fornecia, porque o rei gostava de Isaías. Ele tinha tudo, não sentia falta de nada. Mas quando o rei Uzias morreu, Isaías agora tinha problema com contas. Isaías agora tinha problema com moradia. Isaías agora tinha problema com as pessoas. Já não era mais honrado, já não era tão bem visto. Então, quando acontece isso, as pessoas têm uma tendência de vir a Deus. Geralmente, quando tudo está bem, algumas pessoas dizem que Deus não dá um carro novo para uma pessoa enquanto ela não tiver capacidade de receber esse carro. Eu ouvi de um pastor, que um outro amigo dele, também pastor, ganhou um carro 0 do ano, Honda Civic, botou na garagem do condomínio, e de manhã, quando ele chegou perto do carro, tinha um risco de ponta a ponta. Alguém foi lá e riscou o carro do pastor. O pastor se desviou. Quem foi? Nome feio, e se afastou da igreja. Como é que pode meu carro? Deus não dá um carro novo para quem não tem capacidade de possuí-lo. Porque se você tem dinheiro no banco, casa própria, casa de praia, carro do ano, saúde
repente você se esquece de Deus. Era isso que acontecia com o profeta. Ele disse: no ano em que o rei morreu, eu vi o Senhor. Por quê? Porque é no ano em que o rei morre nas nossas vidas que nós temos a tendência de dobrar os joelhos e dizer: Senhor, me socorre. É no meio da dificuldade, é no meio da luta, é no meio da prova, que muitas vezes nós nos dobramos e buscamos ao Senhor. Isso quando está tudo bem, saúde, carro, casa, bom emprego, dinheiro no banco. Para que lembrar de Deus? Queridos, não vamos deixar para lembrar de Deus só na hora da miséria. Não vamos deixar para buscar a Deus só na hora da enfermidade. Não vamos deixar para buscar a Deus só na hora que as coisas ruins estão acontecendo. Porque eu fui vítima disso no passado. Hoje eu tenho uma filha de 15 anos. Quando ela tinha 3 anos, nós morávamos no Sergipe, no segundo andar de um edifício. Térreo, primeiro, segundo. Embaixo só havia uma vala de cimento. Eu tinha saído cedo para trabalhar na Bahia, mas no caminho eu senti um aperto. Mas aconteceu. E eu voltei para casa. Quando eu cheguei no condomínio, encontrei o síndico e ele me disse: olhe, levaram sua filha para o hospital, 3 anos de idade. Eu perguntei: o que foi que aconteceu? O que houve? Ele disse: ela caiu lá de cima, do segundo andar. Embaixo só tinha uma vala de cimento. Eu perguntei para ele: ela morreu? Ele ficou calado. Disse: olha, ela foi para o hospital. Eu fui às pressas, feito louco, para o hospital. Nessa época, por vários motivos, eu tinha me afastado da igreja, não de Deus, mas da igreja. Mas eu tinha me afastado da igreja e, consequentemente, do meu ministério e das minhas atribuições na igreja. Eu tinha me afastado disso. Quando eu cheguei no hospital, ela estava sentada, me deu um abraço, e o médico me disse: olha, leve sua filha para casa. Foram feitos todos os exames, ela não quebrou uma unha. Mas se foi como foi, considere isso um milagre de Deus. Mas está aqui o meu telefone, está aqui o telefone do hospital. Qualquer coisa me ligue. Quer dizer, de uma certa forma ele me deixou apreensivo. Eu cheguei em casa, deitei minha filha na cama, deitei do lado e fiquei tentando passar fortaleza para ela. Sabe, né? Na hora de uma situação dessa, você fica igual uma Toyota no ponto morto, todo se tremendo. E de repente ela começou a gemer. Eu disse: minha filha, você está sentindo alguma coisa? Ela deu uma risada, veio, subiu no meu peito, olhou dentro dos meus olhos, e com 3 anos de idade ela disse: pai, não fica assim não, pai. É normal criança cair da janela. Eu disse: filha, mas dessa altura não. À tarde, isso era na parte da manhã, à tarde, eu estava na sala lendo um livro. Ela já estava brincando no quarto, e eu tinha dado para ela um boneco no formato de anjo, uma roupinha de seda branca, asas. Quando eu falo isso, eu fico arrepiado, e já fazem vários anos. Ela pegou esse boneco, correu para onde eu estava, cansada, como se estivesse com um desespero enorme. Ela disse: paiinho, paiinho. Eu disse: o que foi, minha filha? Ela disse: paiinho, o anjinho que me segurou era parecido com esse. Oh, irmão, uma criança de 3 anos não mente. Ela viu quando o anjo segurou minha filha. Ela chega a dizer que lembra dos programas de televisão que estavam passando nos apartamentos quando ela ia descendo. De tão leve que ela desceu. Eu chorei. Eu disse: Deus, se algum dia eu achei que não tinha motivos para te adorar,
a partir de hoje, ainda que a minha vida seja consumida, o resto da minha vida, eu tenho motivos para te adorar e louvar o teu nome. Não deixe, querido, para buscar a Deus, para ajoelhar-se, para ler a palavra, para ter comunhão com Ele, só quando a desgraça chegar. Não, previna-se dessa desgraça, buscando a Deus, tendo comunhão com Ele todos os dias. O profeta disse: olha, no ano em que morreu Eusías, eu vi o Senhor. Por quê? Porque todas as regalias dele foram embora, e agora ele só tinha uma saída. Glória a Deus. Era Jeová. Aleluia. Há pessoas aqui nesta noite que já tentaram de tudo, já bateram em todas as portas, e agora você está ouvindo hoje: a única saída é Jeová. Agora Deus te trouxe aqui nessa noite para curar as suas feridas, para enxugar as suas lágrimas, e Ele pode, porque Ele é quem sabe, Ele é quem pode, Ele é quem faz, porque Ele é quem está no trono, e quem está no trono é quem reina. Quem reina é quem manda. Deus nesta noite tem graça, tem poder, tem glória, tem vida. A Bíblia diz que Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não importa como você está, não importa como seu filho está, se está na droga, se está na cachaça, saiba de uma coisa: busque a Jesus de Nazaré, porque pode ter 4 dias de morto, meu irmão, mas se a pedra for tirada através da sua oração, Deus vai se manifestar na sua vida e na vida da sua família. Deus está aqui nesta noite, e Isaías tem uma visão dele, e diz: ele estava sentado em um alto e sublime trono, e os anjos serafins voavam sobre ele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que os únicos anjos na Bíblia a ser mencionado com 6 asas são estes, os serafins, que também são conhecidos como anjos de misericórdia. Sabe por quê? Os outros só têm 4 asas, outros só 2 asas, retratados na palavra, porque quando o Espírito vem sobre você para lhe instruir, o anjo que tem 6 asas voa mais rápido. O anjo da misericórdia chega primeiro. Essa é a causa de não sermos destruídos. É a graça de Deus sobre as nossas vidas. Ele tem essa visão. Deus pode, Deus está no trono, Deus é Senhor, Deus tem solução para a minha vida. E Ele conhece a Jeová assim, como o Rei Todo-Poderoso, como o Senhor de tudo e de todos. E esse Isaías, que antes não profetizava e que depois se tornou o maior profeta messiânico da Bíblia, após conhecer a Jesus, ele conhece a si mesmo. E se você levar só essa parte dessa mensagem para você, eu já vou estar muito feliz. Porque Isaías disse: a base do milhar se moveram, e a voz do que clamava encheu toda a casa. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus ouvidos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa, não sei, parece que todos nós crentes continuamos falando essa mesma coisa que Isaías proferiu: Senhor, eu sou impuro, eu não sei falar, eu sou frágil, eu sou fraco. Qual é o meu ministério? Eu não canto, eu não prego, eu não toco instrumento, eu não sei ir para o evangelismo pessoal, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Esquece-se de que o dono da obra é Jeová. O irmão estava me falando agora há pouco
sobre o trabalho de um recepcionista, como é importante apresentar as pessoas, porque quando uma pessoa não é apresentada e outras são, aquela que não foi pode se sentir mal. Irmãos, o porteiro da igreja e os recepcionistas são missionários. Billy Graham, o maior pregador do século, ele chegou na igreja um dia aos 17 anos de idade. Ele e um amigo chegou na igreja, olhou a igreja lotada. Ele disse: rapaz, não tem lugar aí para a gente não, vamos embora. O outro disse: vamos. Quando eles iam sair no porteiro: ei, vem aqui, eu consigo um lugar para você. Foi lá, pediu lugar aos membros da igreja, colocou aqueles dois jovens na frente, e naquele dia Billy Graham aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Milhares e milhares de pessoas foram salvas através do ministério Billy Graham, e ainda continuam sendo salvos. Irmão, por tabela, o porteiro daquela igreja é o pai, é o avô de milhares e milhares e milhares de crentes. No dia que ele chegar no céu e Deus lhe perguntar: o que tens na mão para me oferecer? Billy Graham vai abrir as mãos e vai dizer: Senhor, eu tenho aqui milhares de almas que eu ganhei para ti. E o porteiro vai abrir as mãos e dizer assim: Senhor, eu tenho Billy Graham, aquele que ganhou milhares e milhares de almas. O recepcionista é o missionário. Então acabe com essa história de dizer: eu não posso, eu não sei, eu não quero, eu não tenho dom. Uma certa vez eu falei para um dos maiores pastores que conheci na vida. Esse homem, ele olhava para você e Deus revelava aquilo que estava no mais oculto da sua alma. E ele não era um profeta, como eu tenho visto muitos hoje. Para você ter uma noção, eu fui a uma oração onde eu nunca tinha visto esse rapaz, nem tampouco ele me conhecia. Na madrugada anterior, eu sendo novo convertido, eu dobrei os meus joelhos e orei em pensamento, porque os meus discipuladores me diziam que se eu falasse, Satanás iria ouvir e iria estragar os meus planos. Então eu orei em pensamento, e naquela noite eu disse: Senhor, por que tu não chama os homens, as pessoas, os teus filhos pelo nome, através dos teus profetas, como tu chamava Abraão, Isaac e Jacó? De manhã foi essa oração. Eu estava de joelhos atrás do sofá, ele estava em pé na janela, muitas pessoas. Deus o tomou numa voz tão alta, tão estridente, num mistério tão glorioso, e veio onde estava e disse: jovem Eduardo, tu me perguntaste nessa madrugada por que eu não chamo mais o homem pelo nome, mas falo assim contigo para que tu saibas que sou o mesmo de ontem, hoje e serei eternamente. Nunca eu posso me esquecer disso. Ele nunca tinha me visto, não sabia quem eu era, morávamos em bairros diferentes e distantes, mas ele veio: jovem Eduardo, teu Deus te conhece pelo teu nome. Deus é quem faz, Deus é quem pode. E um dia, conversando com esse pastor, ele disse: Eduardo, por que você não está indo pregar a palavra? Eu disse para ele: Leonilton, nenhum patrão manda o empregado para a roça sem lhe dar a enxada, a foice, as ferramentas necessárias. E ele disse: me diga uma coisa, e por que você está andando sem as ferramentas? Porque os dons Deus já deu para você. Eu disse: como? Ele disse: os dons foram dados para a igreja, cabe a cada um se apossar deles. Sabe por que Deus muitas vezes levanta um profeta desmantelado dentro de uma oração e usa, e levanta
É porque aquele que está consertado é covarde e não tem coragem de dar lugar a Deus para seus atos. A visão que nós temos de nós mesmos é medíocre. Eu não posso, eu não sei, eu não faço. Era isso que Isaías dizia. Eu tenho lábios impuros, eu sou um homem impuro, moro no meio do povo impuro. Era isso que Moisés dizia: Senhor, eu sou gago e não consigo, não posso falar. Essa é a resposta do homem à chamada de Deus. Mas a situação não é essa. Aquele que chama capacita, aquele que envia, ele se responsabiliza. Quando você vai pregar, não se preocupe com o que vai falar, é Deus que vai te usar. Se alguém está enfermo, não te preocupe, põe as mãos, porque a palavra de Deus diz que Ele é quem capacita, é quem unge para a cura das pessoas. Se você é um missionário, ou você é um missionário, porque Deus não tem outro projeto para essa terra. Eu imagino quando Jesus chega ao céu, e está lá os anjos, e os anjos perguntam: e aí, Senhor, a obra na terra, tu queres que nós façamos? Porque Paulo diz que os anjos desejaram fazer. Ele disse: não, eu tenho um projeto. E qual é o teu projeto? Ele olha e diz: é aquele ali, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu. E os anjos: Senhor, mas esse povo, Pedro te negou, mas esse é o meu projeto. Deus não vai enviar anjos para pregar para aquela pessoa para quem Deus quer que você pregue. Deus quer que você se levante e vá. Porque Pedro, depois de negar a Jesus por 3 vezes, depois do dia de Pentecostes, ele se levantou no meio de milhares de pessoas e pregou um dos sermões mais simples da Bíblia, mas também um dos mais poderosos. Porque a Bíblia diz: e as pessoas que ouviam a Pedro foram compungidas em seus corações, e mais de 3.000 pessoas foram acrescentadas à obra de Deus naquele dia. Agora, essa palavra compungida no grego significa esfaqueados. Quando Pedro pregava, seus corações eram esfaqueados pela palavra. Desculpe, irmãos, não eram por gritos, não eram por sopros. E eu não critico quem tem esse ministério, mas é hora da nossa igreja atentar para a palavra. A Bíblia nunca disse que o sopro é como uma espada afiada de 2 gumes. É a palavra. A Bíblia nunca disse que um grito é um martelo que eles não sabem. É a palavra. Eu quero é ver. Você está na luta, na prova. Aí chega o irmão do seu lado e diz: meu filho, a palavra de Deus diz assim: pode porventura uma mãe se esquecer do seu filho que ainda amamenta? Todavia, se ela se esquecer do seu filho que ainda amamenta, eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Porque o teu nome está gravado nas palmas das minhas mãos. E quando aqueles contenderem contigo, eu baterei minhas palmas uma nas outras, e darei gritos como aquela que sente dores de parto. E juro por mim mesmo, visto que não há ninguém maior do que eu por quem jurar, que a minha espada não tornará para mim a bainha antes que resolva o problema do meu povo. Eu quero é ver um grito, um sopro, um pulo, rasgar a sua alma, o seu espírito, mudar a sua vida, como uma palavra que diz: como um pastor ele apacentará o seu rebanho, as que amamenta ele as guiará mansamente, e aos cordeirinhos ele os levará no colo. Oh, irmãos, não se sinta fraco, falho, porque você é homem. Essa semana eu estava no laboratório, eu saí